E aí galera, tudo beleza? Como que a mulher cristã deve se vestir? Como que deve ser a vestimenta do cristão? Tá rolando aí um corte de um podcast onde a Fernanda Brum ela participa e ela fala que não gosta de usar biquíni, porque ela disse que o corpo dela é do marido e é de Deus. E aí isso gerou muitas polêmicas, porque muitas pessoas estão criticando ela, estão chamando ela de religiosa, de mulher sem conteúdo. Então tem gente pegando pesado aí por causa desse posicionamento dela. Mas será que a palavra de Deus nos ensina a respeito da vestimenta, a respeito de roupa? A Bíblia fala alguma coisa a respeito disso? Vamos analisar o vídeo dela e também vamos ver alguns versículos da palavra de Deus a respeito desse tema. Eu viajo pelo mundo cantando. Mas para tirar férias, às vezes, eu escolho um Cancún, por que não? Olha, queremos uma foto sua de biquíni em Cancún. Não, senhora, nunca terás. Não entra no meu Instagram, pelo amor de Deus, bloqueiem agora a Fernanda Brum no meu Instagram, senão ela vai embora agora. Eu adoro uma foto de biquíni. Não, amiga, nunca terás. Meu corpo é do meu marido, nunca Olha, terás. gente, que polêmica. O teu corpo é só do teu marido? É só do meu marido. Ei, você que é cristão, você acredita que isso é verdade? Que o seu corpo é do seu cônjuge? Tem na Bíblia a invenção da Fernanda Brum? Vamos ver já já. Jura? É, não tem decote, não tem quadril de fora. Mas você acha que eu botando como eu tenho uma foto minha, que você vai acabar olhando? Eu espero eu fico que não. escandalizada. Jura? Fico. Você acha que eu tô errada? Acho. Por quê? Porque você está mostrando o seu corpo, que é do seu marido. Mas olha só, gente, o corpo é seu. É. Né? Quando eu me caso, o meu corpo é do meu marido. Olha só, ela disse que o corpo é seu e quando você se casa agora é do seu cônjuge. É isso mesmo? Tem na Bíblia isso? Vamos ver. É. Então, eu não gosto, eu não tenho um corpo feio, mas eu não gosto de mostrar Mas, menina, o meu corpo. tu tem mó corpão, tá? Mas eu não mostro o meu corpo, porque meu corpo é de Deus também, eu sou templo do Espírito Santo. Por que eu vou ficar mostrando o meu corpo por aí? Ah, me dá 10 motivos. Não tenho 10 motivos. Ah, eu te... Ela disse que o corpo dela também é templo do Espírito Santo. É isso mesmo? Tem na Bíblia isso, essa história de que corpo é do Espírito Santo? te dou, eu adoro um like, eu adoro me sentir Não. bonita, adoro autoestima, eu adoro me ver de biquíni. E eu Isso já fui... aí acontece comigo no meu espelho. Eu me vejo e falo, uau, Fernanda, você tá linda e tá ótimo. Concorda em discordar comigo, querida. Por favor, bloqueia a Fernanda no meu stories. Ai, eu já te vi. Ai, eu adoro botar o meu popozão pra jogo. Pois é, aí você viu a Fernanda Brum, ela disse que ela não precisa expor o corpo dela de biquíni e ficar esperando pelos likes para se sentir bem. Se ela se olhar no espelho e ela se sentir bem, se achar bonita, isso já é o suficiente. E você é assim também ou você precisa usar uma roupa atraente, chamativa, chamar a atenção das pessoas para se sentir bem? Você é carente da aprovação das pessoas? Pois é. Meu nome é Antônio Aquino, sou pastor na Igreja Reformada Deus Presente e vamos para mais um vídeo, né? Vamos analisar aqui alguns versículos. Eu quero abrir aqui, vamos começar aqui com 1 Coríntios 7. 1 Coríntios 7, versículo 4. O texto diz o seguinte: a esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Esse aqui, vou aumentar um pouco a fonte. Esse aqui é o contexto que a Fernanda Brum citou lá no vídeo. Ela disse que depois que ela se casou, agora o corpo dela é do marido dela. E ela citou essa passagem aqui de 1 Coríntios 7, versículo 4. Quando o apóstolo Paulo vai falar que para evitar a imoralidade sexual,
evitar os pecados do sexo fora do casamento, o ideal é que o marido satisfaça a esposa e a esposa satisfaça o marido. Por isso que no versículo 3, o anterior ao 4, que a gente acabou de ler, fala assim, que o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também de igual modo a esposa ao seu marido. Isso na versão NAA. Se a gente olhar na versão NVI, a explicação é mais clara. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com o seu marido. A NVT vai falar de satisfazer as necessidades conjugais. Então, a Fernanda Brum está certa no que ela falou, realmente, que o corpo do cônjuge é do outro cônjuge. Então, para as pessoas que não entenderam, achando que essas necessidades conjugais são outras, não, aqui o contexto realmente é esse. O versículo 12 está falando assim, ó, por causa da imoralidade, a imoralidade sexual, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. E no versículo 5, ainda vai falar assim, ó, não se privem um ao outro, ou seja, não é para o homem deixar a mulher sentindo necessidade nessa área e nem a mulher deixar o homem sentindo necessidade nessa área. Fala aqui que há uma exceção, que a não ser talvez por mútuo consentimento, ou seja, comum acordo, e deve ser por algum tempo para se dedicarem à oração, buscarem as coisas espirituais, as coisas de Deus, e isso não é para sempre, é por um tempo. Por isso que o apóstolo Paulo continua dizendo, depois retomem a vida conjugal para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio, ou seja, para evitar que pelo fato de um cônjuge ficar tanto tempo sem ter a sua necessidade satisfeita, ter que buscar satisfação fora do casamento, porque isso é o que Satanás quer, não o que Deus quer. Então, Fernanda Brum acertou quando ela disse que o corpo dela é do marido dela, e é por isso que ela evita de usar biquíni para expor o corpo para outras pessoas, já que ela só precisa expor para o seu próprio marido, e vice-versa. O marido só precisa expor para a esposa, então não tem necessidade de ficar expondo o corpo para terceiros. Depois ela falou que o corpo dela é templo do Espírito Santo, e esse era mais um motivo de que ela não precisava expor a sensualidade do corpo dela. Isso é uma passagem que está no capítulo anterior que a gente leu, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O texto diz o seguinte aqui embaixo, será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que eu não pertenço a mim, eu pertenço a Deus. O meu corpo não pertence a mim, o meu corpo é de Deus. E se o Espírito Santo, que é Deus, habita em mim, eu não vou usar o meu corpo da forma como eu bem quiser, incluindo usar o meu corpo para a imoralidade sexual, que é o que está no versículo anterior que a gente leu 19. O versículo 18 fala assim, fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. E o que seria imoralidade sexual? Todo pecado sexual que você comete por não praticar o sexo dentro do casamento. Então, se você quer usar da sensualidade sem o seu marido, ou seja, você quer usar a sensualidade para chamar a atenção de outras pessoas, isso é pecado. Se você pratica algum ato sexual fora do casamento, isso é pecado também. E por aí vai. Mas o texto aqui está dizendo que o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Se ele é templo do Espírito Santo, nós devemos buscar a santidade, buscar usar o corpo para agradar a Deus. E aí, um outro ponto a considerar a respeito disso, quando se fala de corpo,
é que, assim, algumas pessoas começaram a falar que a Fernanda Brum era muito radical, muito religiosa, né? Falou assim, agora então a gente tem que usar burca na praia, agora a gente vai ter que se cobrir o corpo todo na praia. Isso aí ela está sendo muito radical. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela ainda vai falar sobre um conceito chamado modéstia, que está relacionado à forma como você se apresenta. Se eu abrir aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, o texto vai falar a respeito da vestimenta. E cita aqui as mulheres. Lá fala o seguinte, Paulo falando para Timóteo. Da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Aqui o apóstolo Paulo está falando que a mulher não tem que chamar atenção pela sua roupa ou pelos seus acessórios chamativos, mas devem chamar atenção pelas boas obras, por uma vida de santidade, uma pessoa que realmente vive na presença de Deus e que quer agradar a Deus. Por isso que o texto fala no versículo 10, chamar atenção com boas obras e serem piedosas. Aqui você deve achar estranho, falar assim, como que a mulher está chamando tanta atenção só porque está usando trança no cabelo? Então, na verdade, aqui a gente observa o contexto cultural. Naquela época, as mulheres se cobriam bem mais do que as mulheres de hoje. Não chamavam tanto atenção como as mulheres de hoje. As mulheres de hoje praticamente andam nuas nas ruas e a gente tem que achar normal isso. Se a gente achar que não está certo, a gente é o careta, é o condenado, é o hipócrita, é o fariseu. Então, quando uma mulher daquela época usava tranças muito chamativas e começava a se enfeitar com vários acessórios de ouro, pérolas e roupas muito caras, então as pessoas notavam demais essa mulher, percebiam demais essa mulher, porque é o que ela queria, né? Queria chamar atenção. E o apóstolo Paulo está falando, não tem que chamar atenção pela sua roupa, tem que chamar atenção pelo seu caráter, um caráter verdadeiramente cristão, que busca fazer a vontade de Deus. E isso serve para hoje, né? Você não está em pecado porque você usa trança no seu cabelo. Não é isso que o texto está falando. Mas, como eu falei, vou repetir, você não deve utilizar roupas que sejam chamativas. Essa é a orientação do apóstolo Paulo. Não queira usar roupas muito chamativas, extravagantes, que queiram chamar atenção para o seu corpo. Isso aqui a gente leu no Novo Testamento, mas lá no livro de Provérbios, capítulo 11, a gente tem uma orientação parecida. Provérbios, capítulo 11, versículo 22. Olha o que esse versículo diz, provavelmente escrito por Salomão. Como joia de ouro em focinho de porco, assim a mulher bonita que não tem juízo. Que essa passagem fala sobre discrição, sobre ser discreto. Aí você deve falar assim, como assim? Não entendi. O texto está falando, ó, imagine aí uma joia de ouro em um focinho de porco, né? Imagine um anel, um piercing bem grande de ouro no focinho de porco. Você vai olhar e vai falar, isso não combina, isso não está adequado. Quando você olha em outras versões, como aqui a NVI diz, o texto fala o seguinte, como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Ou seja, a mulher ela deve ser discreta. A versão NVT vai falar, a mulher bonita, mas indiscreta, é como o anel de ouro em focinho de porco. Ou seja, não é algo adequado, não está de acordo com como as coisas deveriam ser. E aí, voltando àquela questão de, então agora eu vou usar burca, agora eu vou usar a roupa, tenho que me cobrir toda agora, Fernanda Brum é só uma religiosa. Se vocês observarem aqui, pesquisarem no Google na parte de mais mulheres, na praia em 1900, as mulheres usavam vestidos que até lembram uma burca. Eu não estou falando que a mulher hoje deve utilizar burca.
Mas eu quero dizer que da vestimenta de hoje para as vestimentas de antigamente, só houve uma deteriorização, uma degradação social na questão da modéstia e da discrição da vestimenta. Se você observar essa mulher aqui, olha como que essa mulher está vestida na praia. Você olhar a mulher vestida assim na praia hoje, você vai se escandalizar, vai achar, o que essa mulher por que ela está vestida assim logo na praia, né? Você observar aqui, ó, mais fotos, as pessoas muito cobertas na praia. Olha essas mulheres aqui, olha só, com o corpo praticamente coberto quase todo. Isso era normal, mas hoje é anormal você querer cobrir o seu corpo. Olha como os valores se inverteram. Se eu quiser cobrir o meu corpo, eu sou o errado. Se eu quero expor o meu corpo o máximo possível, agora sim eu estou certo. Ou seja, estou indo... Olha como a cultura vai na contramão da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos guardar o nosso corpo para o nosso cônjuge. A sociedade diz que eu tenho que expor o meu corpo para o máximo de pessoas possíveis. Se eu tenho se o meu corpo ele é templo do Espírito Santo, a sociedade hoje quer que o meu corpo seja algo adorado pelas outras pessoas. Eu tenho que ser algo cobiçado pelas outras pessoas, um templo a ser adorado pelas outras pessoas. É por isso que muita gente vive aí procurando like, pessoas carentes por adoração do seu próprio corpo. Então, a sociedade hoje vai totalmente na contramão da palavra de Deus, né? Então, assim, tudo que eu falei serve para homens também, para as mulheres eu falar, e os homens? Os versículos falaram a respeito das mulheres, mas é lógico que por mais que o contexto tenha falado das mulheres, a aplicação serve para homens também. Homens que querem chamar atenção para as partes do seu corpo, chamar atenção, também estão equivocados, também não estão dentro da vontade do que Deus ensina na Bíblia. Então, para concluir, o que você acha? O que você acha da palavra de Deus quando ela fala que nós somos templo, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, e quando ela diz que o nosso corpo é do nosso cônjuge, para que o nosso cônjuge se satisfaça no nosso corpo? Hein? E como que você tenta ter uma visão equilibrada a respeito da vestimenta? Veja só, por exemplo, a Fernanda Brum, para se sentir à vontade na sua obediência à palavra de Deus, para obedecer o máximo possível, ela prefere não usar biquíni. Ela está bem assim com o seu marido e está tudo certo, e assim ela está obedecendo a palavra de Deus. Outras pessoas podem usar o biquíni, mas como que essas pessoas, achando que podem usar biquíni, poderiam ser mais discretas, usar da modéstia usando biquíni? Como você faz essa conciliação? Por exemplo, a minha esposa, ela coloca o biquíni, mas ela coloca um short mais folgado por cima, e assim ela não fica marcando o corpo exageradamente. Então eu acho que eu sou da linha do equilíbrio, porque a Bíblia diz que nós devemos ter esse espírito de moderação. Então eu acredito que a Fernanda Brum não estava errada no posicionamento dela. Ela aplicou esses textos no contexto da vida dela, e ela está bem com o marido dela. E nós também devemos fazer o mesmo. Cuidar do nosso corpo, pensando em Deus, pensando no nosso cônjuge, sem querer expor a sensualidade para o próximo. Evitar esse tipo de coisa. Então, o que é que vocês acharam aí das falas da Fernanda Brum? O que é que vocês concordaram comigo? O que é que vocês discordaram de mim? E o que a palavra de Deus falou, espero que vocês concordem também, né? Mas se discordam, diga aí o que é que vocês acham da palavra de Deus, já que hoje em dia tem crente até que discorda da Bíblia, né? Vai entender isso.
Mas um grande abraço e até mais.